Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro da Sabedoria, 16º encontro, Sabedoria do capítulo 7, de 1 a 12, dividida assim: Salomão é como todos os homens, capítulo 7, de versículo de 1 a 6, a sabedoria é superior a todos os bens, Sabedoria, capítulo 7, de versículo 7 a 12. Ouçamos primeiro a nossa leitura. Eu também sou mortal, como todos os outros, descendente do primeiro ser que foi formado da terra. Fui formado de carne no seio de minha mãe. E durante 10 meses me solidifiquei no sangue, fruto do sêmen de um homem e do prazer que acompanha o sono. Quando nasci, eu também respirei o ar comum. Caí sobre a terra que recebe a todos igualmente, e como todos os outros estreei minha voz chorando. Fui envolto em fraldas e cercado de cuidados, porque nenhum rei começou a viver de outra forma. A entrada e a saída da vida é igual para todos. Por isso eu supliquei e a inteligência me foi dada. Invoquei e o espírito da sabedoria veio até a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos. Em comparação com ela, considerei a riqueza como nada. Não a comparei com a pedra mais preciosa, porque todo o ouro ao lado dela é como um punhado de areia. E junto dela, a prata vale o mesmo que um punhado de barro. Amei a sabedoria mais do que a saúde e a beleza, e resolvi tê-la como luz, porque o brilho dela nunca se apaga. Com ela me vieram todos os bens, e em suas mãos existe riqueza incalculável. Gozei de todos esses bens, porque é a sabedoria que os traz, mas eu ignorava que fosse ela a mãe de todos eles. Sem malícia, aprendi a sabedoria, e agora distribuo sem inveja nenhuma. Não vou esconder sua riqueza, porque ela é um tesouro inesgotável para os homens. Acho que já passei, né? Até o 12, somente até o 12. Então vamos comentar de 1 a 12. Versículo 1. Eu também sou mortal, como todos os outros, descendente do primeiro ser que foi formado na terra. Fui formado de carne no seio de minha mãe. O autor do livro da sabedoria se coloca como Salomão, rei de Israel, filho de Davi. É uma forma literária. Salomão é mortal como todos os homens e participa da mesma condição. Reconhece que todos os homens descendem do primeiro homem formado da terra, Adão. Ele quer insistir na igualdade de todos os homens e que são mortais. Destino é a morte biológica. Como todo ser humano, ele foi formado no seio materno. Ele diz: fui formado, isto é, foi esculpido. Como o artista esculpe uma obra, como o oleiro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O processo de gestação vem comparado ao trabalho do escultor, onde a matéria é a carne. Versículo 2. Durante 10 meses me solidifiquei no sangue, fruto do sêmen de um homem e do prazer que acompanha o sono. Os judeus consideravam a duração da gestação de 9 meses. Aqui Salomão, segue a opinião dos gregos e romanos. Na filosofia de Aristóteles, em sua obra História dos Animais, capítulo 7, parágrafo 4, livro 7, parágrafo 4, afirmava que entre os animais
Só o homem podia nascer em tempos diferentes, no 7º, 8º, 9º mês, frequentemente no 10º mês ou no 11º mês. Devemos levar em consideração que o calendário era lunar de 28 dias. O 10º mês era o último mês incompleto. Na compreensão daquela época, concorriam para a fecundação o sangue, fluxo menstrual, por parte da mãe, e a semente do homem, e o deleite prazer cúmplice do sono. Versículo 3. Quando nasci, eu também respirei o ar comum. Caí sobre a terra, que recebe a todos igualmente, e como todos os outros, extraí minha voz chorando. Agora o autor fala do parto, do nascimento. Não há diferença entre um homem e outro. A igualdade de respirar o mesmo ar e o choro ao nascer. Versículo 4. Fui envolto em fraldas e cercado de cuidados. A infância dos homens não é diferente dos outros. A criança é frágil, necessita de cuidados. Versículo 5. Porque um rei começou a viver de outra forma. Tanto o rei quanto qualquer homem nascem iguais e precisam de cuidados. Por natureza, não existe nenhum privilégio entre os seres humanos. Versículo 6. A entrada e a saída da vida é igual para todos. Todos os homens na entrada e saída, isto é, abarcando toda a vida humana, enquanto existe nesse mundo. Igualam os homens. A entrada e a saída são duas grandes medidas para os seres humanos, pois não existe privilégios entre eles. Versículo 7. Por isso supliquei e a inteligência me foi dada. Invoquei e o espírito da sabedoria veio até mim. Vimos que o autor coloca o rei com traços comuns a todos os seres humanos, por pertencer à mesma natureza humana. O ser humano recebe, isto é, passivo, a sua existência. Ele não cria a sua existência por si mesmo. Ele é impotente diante do seu aparecer na vida e seu morrer, isto é, seu desaparecer. Ele afirma, supliquei, atitude de oração. E o que ele suplicou a um outro, ele recebeu, foi-me dado. Só por meio da oração se pode obter o dom divino da sabedoria. Ela veio até mim, isto é, o Espírito da sabedoria. O Espírito da sabedoria se relaciona com o Espírito do Senhor. Podemos encontrar uma conexão entre o Espírito Santo Educador, do livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 5, o Espírito da Sabedoria, capítulo 1, versículo 6, o Espírito do Senhor, capítulo 1, versículo 7. Existe a conexão entre sabedoria e espírito, pois fazem parte da esfera divina. Espírito traz a dimensão da interioridade, que tudo dá vigor e penetra. Espírito e sabedoria se identificam. Versículo 8. Eu a preferi aos cetros e tronos, e em comparação com ela considerei a riqueza como nada. O autor Salomão compara a sabedoria, em primeiro lugar, com os bens externos. Nada se pode desejar de externo quando se tem a sabedoria. Nem o poder, cetros e tronos. Qualquer poder diante da sabedoria é nada. Versículo 9. Não a comparei com a pedra mais preciosa, porque todo o ouro, ao lado dela, é como um punhado de areia. E junto dela, a prata vale o mesmo que um punhado de barro. Nem mesmo a riqueza tem valor. Nada significa diante da sabedoria. A riqueza é um punhado de areia, é um punhado de barro. Há uma inversão. A sabedoria dá a justa medida contrária daquilo que pensam os homens. Versículo 10. Amei a sabedoria mais do que a saúde e a beleza e resolvi tê-la como luz.
porque o brilho dela nunca se apaga. Agora, nem mesmo os bens mais íntimos e pessoais valem mais que a sabedoria. Nem a saúde e a beleza, o estético. A sabedoria supera a luz. A luminosidade da sabedoria não pertence ao sol ou às estrelas. Não é na mesma dimensão. A sabedoria é superior à luz do sol e das estrelas. Aqui entramos no campo da moral e do divino. A luz, o seu brilho é eterno, nunca se apaga. Versículo 11. Com ela me vieram todos os bens, e em suas mãos existe riqueza incalculável. O sábio não desprezou os bens da terra. São bons e vem acompanhado com sabedoria. Mas ele diz que preferiu a sabedoria a todos esses bens. O verbo preferência inclui escolha, isto é, um ato moral. Os bens que a sabedoria traz são de alto valor. Não exclui os bens temporais, vividos com equilíbrio, mas a sabedoria lhes dá nova luz e nova medida. Os bens e riquezas da sabedoria valem mais que todos os bens e riquezas deste mundo. Provérbios capítulo 8, versículo 18, versículo 21. Estes bens maiores pertencem à ordem do vizinho, do divino. Então, esses bens maiores pertencem à ordem do divino. Versículo 12. Gozei de todos esses bens, porque é a sabedoria que os traz. Mas eu ignorava que fosse ela a mãe de todos eles. O sábio pode desfrutar dos bens, visto que pela sabedoria aprendeu a não ter cobiça, não ser interesseiro, na busca de bens, e que não teme perder esses bens. É a sabedoria que gera todos os bens, e é a sabedoria que acompanha o sábio em desfrutar desses próprios bens. Então, esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.